A paz do Senhor, meus queridos, que a graça do Espírito Santo esteja com todos vocês, amém? Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus ao teu coração, que fica lá em Lucas, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 2, amém? Que diz assim: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Aí lá no versículo 5 diz: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Querido, eu acho aqui essa palavra aqui tão tremenda. Palavra essa muito conhecida. Nós bem sabemos que Pedro era um dos discípulos de Jesus, também muito conhecido na Bíblia, por causa do seu temperamento forte. Mas a Bíblia vai dizer aqui que Pedro, eles estavam ali, eles resolvem pescar. E nós bem sabemos que Pedro, ele conhecia o mar como a palma da sua mão. Pedro sabia muito bem aonde os peixes estavam, porque Pedro era um grande pescador. Mas a Bíblia diz, como diz um ditado por aí, o mar nesse dia não estava para peixe, para Pedro. Por quê? Quando eles resolvem pescar nesse dia, a Bíblia diz aqui onde nós lemos que eles passam a noite inteira, a madrugada inteira, e não apanharam nada. Eu creio que quando ao amanhecer, a Bíblia diz que eles tinham desembarcado o seu barco e estavam lavando as redes. Ou seja, eles estavam cansados, eles estavam exaustos, eles já tinham desistido, porque eles passaram a madrugada inteira jogando rede e não pegaram nada. Eles estavam lavando as redes. Lavando as redes quer dizer que eles já tinham desistido, que para eles já tinha acabado. Mas quando eles pensavam que tinham acabado, que estava tudo terminado, eles já tinham desistido. Eles estavam lavando as redes. Mas quando eles pensavam que tinha acabado, quando eles pensaram em desistir, apenas estava começando. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam exaustos, cansados, tristes, abatidos, e Pedro frustrado. Porque Pedro, como tenho falado, Pedro era um grande pescador. Pedro conhecia o mar, como dizem por aí, como a palma da sua mão. Pedro sabia onde estavam os peixes. Mas nesse dia, Pedro desce do barco, frustrado. Para Pedro, já tinha acabado. Louvado seja Deus. E eu já quero ministrar o teu coração a partir daqui. Tem gente que já largou as redes de mão. Tem gente que já está lavando rede, ou seja,
Tem gente que já não ora mais por o seu marido que está perdido. Tem gente que já desistiu, está exausto, está frustrado de orar e não acontece nada. Eles não vêem mudança. Já estão lavando as redes, ou seja, já desistiram. Aí Deus me traz nesse vídeo para te dizer: não desista. Aleluia. Mas o que eu acho mais impactante aqui, que lá em João, capítulo 21, que relata o mesmo fato, vai dizer que quando eles estão lavando as redes, Jesus chega. Eles estão, pense bem comigo, eles estão cansados, exaustos. Jesus chega, mas Jesus não dá uma palavra de conforto. Jesus sabe que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Jesus sabe que eles estão cansados, que estão exaustos. Mas Jesus chega e Jesus diz para Pedro: Pedro, me empresta teu barco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, me empresta teu barco. A Bíblia diz que quando Jesus pede o barco de Pedro, ele se senta na beira do mar e começa a pregar para as multidões. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está pregando ali para a multidão. Olha só. Louvado seja o nome do Senhor, Deus de poder e glória. Ele pede o barco de Pedro emprestado. E vai pregar. Vai pregar para a multidão. Ele não dá uma palavra para Pedro de conforto. Ele não dá uma palavra de ânimo para os discípulos. Não. Muito pelo contrário. Mas Jesus olha para Pedro quando estava tudo perdido, quando estava tudo acabado. Pedro já tinha lavado as redes, mas estava só começando, porque Jesus olha para Pedro e diz: louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: ao saltarem a terra, pega tuas redes e volta. Querido, pega a tua rede, pega o teu barco e lança do outro lado. Ou seja, lançai a rede à direita do barco e acharás, e acharei. Deus, ele dá uma direção para Pedro. Pedro tem que voltar. E não é fácil você voltar para onde você já desistiu, mas Pedro diz: volta para lá. E Deus me traz nesse vídeo para te dizer: volte a orar. Irmã, mas eu tô cansada, eu não tô vendo mudança. O nosso problema é que muitas das vezes, às vezes nós oramos e nós queremos resultado para amanhã. Mas o mais interessante é que Deus olha para Pedro, Jesus olha para Pedro e diz: volta lá, no mesmo mar, no mesmo barco, com as mesmas redes, mas lança do lado direito. Pedro estava cansado, mas ele não questiona a Deus. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, passamos a noite toda e não apanhamos nada, mas sob a tua palavra. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sob a tua palavra. Louvado seja Deus. Eles foram.
E o que eu acho mais impactante é que quando eles voltam, Jesus está na praia assando peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho tão impactante que Pedro, ele era um homem de pesca. Pedro conhecia o mar como a palma da sua mão. Afinal, o trabalho de Pedro era pescador de peixes. Pedro sabia onde o peixe estava, mas o próprio Deus fez os peixes, louvado seja o nome do Senhor, sair de onde Pedro sabia que encontrava. Sabe o que é que Jesus está demonstrando, está mostrando para Pedro? Está mostrando para Pedro: Pedro, tu pode até saber, ai meu Deus, tu pode até ser pescador de renome, tu pode até conhecer o mar, tu pode até saber onde os peixes estavam, tu pode até, Pedro, ser um grande pescador. Mas sabe o que é que Deus estava mostrando para Pedro? Mesmo Pedro sendo um grande pescador, mesmo Pedro conhecendo o mar, Deus estava mostrando: Pedro, tu pode conhecer, mas tu ainda é dependente de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Tu pode conhecer o mar, mas tu ainda, Pedro, tu depende de mim. Porque tu pode conhecer o mar, tu pode saber onde o peixe está, mas eu ainda sou o dono de tudo, Pedro. E sabe o que é que Deus, eu aprendo com essa palavra? Tu pode conhecer muito a palavra, meu querido. Tu pode achar que sabe, até sabe muito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está dizendo: tu pode até achar que ora demais, que conhece a Bíblia demais, que é crente demais. Mas sabe o que é que eu aprendo com essa palavra? Deus nos ensina que mesmo que nós sabemos alguma coisa, nós ainda precisamos dele. Mesmo nós sabemos alguma coisa, mesmo nós queremos saber demais, Deus nos ensina através dessa palavra que nós ainda somos dependentes dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fiel. Nunca pense que você sabe demais, ao ponto de não precisar de Deus, porque tem gente que se acha autossuficiente, conhece demais. Nós somos, e Deus faz essas coisas para nos mostrar que nós somos dependentes dele. Pedro era pescador, Pedro sabia onde o peixe estava, mas o próprio Deus, eu creio, que faz os peixes sair de onde Pedro conhecia, para mostrar para ele: Pedro, tu pode até conhecer, mas tu ainda sois dependente de mim, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Pode até pregar bem, pode até cantar bem, pode até conhecer, acha que conhece demais. Mas Deus está dizendo: tu ainda é dependente de mim. Tu pode até achar que faz muito, que conhece muito, que prega muito, que conhece muita palavra, que canta muito, mas Deus diz: tu ainda sois dependente de mim. Porque Deus sem mim e você, Ele continua sendo Deus, mas você e eu sem Deus, meu querido, nós não somos nada. Deus precisa de nós para a obra, mas Ele não depende de nós. Porque se nós não fizer dele, Ele manda nem que sejam os anjos para fazer. É assim que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder e glória. Eu creio que Pedro, ele sobe naquele barco
todo confiante, como as outras vezes que Pedro ia. Mas Pedro desce do barco, frustrado. Já tinha acabado. Mas Deus é tão misericordioso, que ele chega para Pedro e diz: volta, lança do lado direito. Quando eles voltam, Jesus está na areia, já com o peixe pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles voltam, olha só, mais um exemplo que Deus é dono de tudo. Deus não depende de mim, de você não, meu querido. Não depende. Quando eles voltam com a rede cheia, Jesus fala: traz dos peixes que vocês apanharam, mas deixa que quando ele chega com a rede cheia, Jesus já está na areia assando o peixe. Sabe o que é que eu aprendo com essa palavra? Jesus está dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Quando Pedro volta com os peixes, Jesus está assando, está com peixe na brasa, com pão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo para Pedro: eu não preciso do teu peixe. Eu já estou com o peixe assando. Vem e come. Olha, aleluia, Jesus. Jesus, ele pede os peixes, mas ele não precisa do peixe de Pedro, porque Jesus já está assando o peixe na praia. Deus está falando: Pedro, eu não preciso do teu peixe. Eu já estou com o peixe assando, vem e come. Porque eu, Senhor, eu sou o dono do cardume, eu sou dono do mar, eu sou dono de tudo, Pedro. Vem saciar a tua fome, vem matar a tua fome, porque eu já tenho peixe pronto. Quando Pedro vinha com o peixe, Jesus já estava assando. Jesus estava dizendo: vem, meu querido, vem com o teu peixe, vem com tudo, vem comer, vem saciar. Querido, nós somos tão dependentes de Deus, tão dependentes dele. A mensagem que eu quero te trazer é: respire Deus, busque Deus, viva Deus, ande com Deus, ame a Deus. Por quê? Nós precisamos mais de Deus do que Deus de nós. Nós somos 100% dependentes dele. Amém, querido? Que essa palavra venha te alcançar. Jesus fez Pedro ser dependente dele. Nunca se ache autossuficiente demais para não querer depender do Senhor. Nós somos 100% dependentes dele. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra, meu querido, venha alcançar a tua vida. Deus fez tudo isso para mostrar para Pedro: ei, Pedro, tu conhece o mar, mas eu sou o dono de tudo, do mar, do vento, da terra. Eu que comando a terra, eu sou dono da terra, eu comando tudo. Pode até conhecer a palavra, pode até cantar bem, pode até conhecer a Bíblia todinha, pregar, tem uma boa eloquência, umas palavras perfeitas, mas ainda é dependente de Deus. Amém? Que essa palavra venha alcançar a tua vida. E lembre-se, nós somos dependentes de Deus. Amém? Deus é contigo, em nome do Senhor Jesus.